Fala galera, beleza? Vendo a necessidade que muitas pessoas têm de estudar processo civil e outras que não gostam muito da matéria, mas que também não veem muita importância nessa matéria, eu decidi criar esse canal no YouTube Descodificando o CPC para facilitar o aprendizado do pessoal e para mostrar também a importância dessa matéria para quem vai exercer a advocacia, para todos os estudantes de direito, certo? Primeiramente, é bom a gente diferenciar o que é processo e o que é procedimento. O processo é o meio que o Estado se utiliza para efetivar a prestação da tutela jurisdicional, certo? Então, é um conceito abstrato. E o que é o procedimento? É o rito que o processo vai seguir. Então, a gente tem o procedimento comum, a gente tem o procedimento dos juizados especiais, nós temos os procedimentos especiais previstos no nosso Código de Processo Civil. Beleza? Então, feita essa distinção, é muito importante a gente saber o Código de Processo Civil e todos os seus dispositivos, pelo menos, ter uma noção de como ele vai tramitar. Por quê? Você pode questionar, Rodrigo, eu não gosto de processo civil, não vou trabalhar com processo civil, vou trabalhar no direito, vou trabalhar com lides trabalhistas, vou trabalhar com lides penais, certo? Mas o que acontece? O CPC ele tem aplicação subsidiária em todas essas causas. Então, se você vai atuar com processo penal, eventualmente você vai precisar de um dispositivo previsto lá no CPC e que talvez você tenha um pouco de dificuldade de desenvolver se você não tiver o conhecimento de processo civil. Assim também será no direito trabalhista ou então em algum procedimento do juizado especial. E essa aplicação subsidiária ou supletiva está prevista lá no artigo 15 do nosso Código de Processo Civil, que determina que nos processos trabalhistas e administrativos poderá ser aplicado subsidiária e supletivamente as normas do Código de Processo Civil. Beleza? Então, é essencial que nós saibamos, não todo decorado, porque é muito difícil de decorar um código, mas é muito importante que nós saibamos o procedimento, o tramitar e o que determina o Código de Processo Civil para que a gente tenha um bom desenvolvimento na nossa estratégia processual. Porque quando você vai ingressar com um processo, se você não tiver conseguido fazer um acordo, lembrando sempre que é muito interessante para todas as partes que a gente não chegue nem a ter que ingressar com um processo por conta da demora da prestação jurisdicional, como a gente sabe, a realidade do nosso país, o congestionamento de demandas. Então, é interessante que, se não for feito um acordo entre as partes, a gente saiba a estratégia processual que a gente vai adotar. Por quê? Porque se você não tiver um conhecimento da estratégia que você vai adotar no processo, você pode acabar prejudicando o seu cliente, seja como autor ou como réu de uma demanda. Como assim? Se você é réu de uma demanda e vai apresentar sua contestação, nós temos o princípio da defesa, da concentração da defesa. Ou seja, lá no nosso artigo 336 do Código de Processo Civil, tem a determinação que o réu deverá apresentar todas as suas teses de defesa na contestação, certo? Então, se você não tiver ciência de que você tem que apresentar todas as suas teses de defesa, desde que elas não sejam contraditórias entre si, na contestação, você pode prejudicar o seu cliente na hora que você for defendê-lo em juízo. Portanto, galera, se você está defendendo seu cliente de uma acusação de ter causado um dano material ao autor da ação, e você tem ciência de que seu cliente causou esse dano exercendo a legítima defesa, ou seja, o autor era o agressor, e ele apenas se defendeu, e ao se defender ele causou dano ao agressor, e você deixa de mencionar isso na sua contestação como tese de defesa, você provavelmente causará um prejuízo muito grande ao seu cliente. Por quê? Porque passou o momento oportuno para que você alegue a tese de legítima defesa. E se o magistrado não entender assim, certo? O seu cliente vai estar prejudicado. Por quê? Porque se você for recorrer da decisão do juiz que condenar o seu cliente por ter causado um dano material ao autor da ação, você não pode trazer como nova ação essa
tese de legítima defesa em matéria recursal, certo? Por quê? Porque você tem que, no recurso, você tem que se ater àquilo que você defendeu no decorrer do processo de conhecimento. Então, veja bem, por não se atentar ao momento oportuno de alegar todas as teses, você pode prejudicar o seu cliente e ele sair condenado a reparar um dano que na realidade não seria necessário porque ele agiu em legítima defesa, sendo excludente da responsabilidade civil, certo? Outro exemplo de como é importante nós termos conhecimento do processo civil e dos seus procedimentos são os prazos. Como nós sabemos, os prazos para as partes são preclusivos. O que é preclusivo? Se você não cumprir no tempo que você tem, ocorre a preclusão temporal. Ou seja, eu tenho 15 dias para apresentar a minha contestação. Eu não apresento a contestação em 15 dias, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a preclusão temporal e provavelmente eu vá sofrer os efeitos da revelia, que isso vai ser objeto de uma explanação de um vídeo posterior, certo? Mas eu falei isso por quê? Para mostrar para vocês a importância que tem o processo na vida de vocês, principalmente no exercício da advocacia. Mas não só isso, você tem que saber processo civil para resolver questões de concurso, que quase todos os concursos da área jurídica cobram conhecimento de processo civil, principalmente que você vai se submeter a um certame público para ser juiz, ou para ser procurador, ou para ser defensor, certo? Promotor de justiça. Todos esses concursos você tem a necessidade de saber processo civil, porque eles exigem o conhecimento, a sapiência dessa matéria para que você seja aprovado no certame. Então, eu criei esse canal justamente para mostrar para vocês a importância e facilitar o aprendizado de vocês no decorrer do tempo. Conforme a gente for trabalhando, vocês vão vendo que a matéria não é tão difícil assim. A gente pode ver na prática que a gente pode pegar ela de um jeito mais tranquilo e na prática fica mais fácil da gente compreender todo o conteúdo e todo o trâmite do processo civil. Beleza, galera? Se você gostou, você achou relevante esse vídeo, compartilha com teus amigos, compartilha com teu amigo que está fazendo faculdade de Direito, ou que pensa em fazer Direito, ou então um conhecido que você tenha que é advogado, que precisa aprofundar um pouco mais o seu conhecimento em processo civil, porque conhecimento, como a gente sabe, nunca é demais. E a prática da advocacia necessita que você saiba o processo civil. Beleza, galera? Um abraço, até a próxima. Fiquem ligados.